nós estamos no dia 33 da jornada Transformadas e hoje nós vamos falar sobre a viúva de Sarepta e tudo que ela tem para nos ensinar com a transformação que ela viveu. E o versículo de hoje é: mas Elias lhe disse: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo e traga para mim. Depois você fará para você e para o seu filho. 1 Reis 17:13. A história da viúva de Sarepta, ela se passa num período muito difícil, do reinado do rei Acabe, juntamente com a rainha Jezabel, e eles fizeram atrocidades em Israel e viviam um período de muita idolatria. Devido a isso, o profeta Elias profetizou que naquela terra haveria seca, e a seca foi terrível. Deus enviou Elias por um riacho onde ele foi alimentado pelo Senhor por meio dos corvos, onde ele teve água, só que em um momento o rio secou também, de tanto que era aquela seca. E aí o Senhor enviou Elias para uma terra chamada Sarepta. E essa terra era uma terra pagã e estrangeira, e Deus tinha promessas para uma pessoa naquele lugar. Nessa terra havia uma mulher, a viúva de Sarepta, e foi a ela que Deus enviou Elias. E ele disse que ele havia ordenado aquela mulher, Deus disse que havia ordenado aquela mulher que alimentasse o profeta. O profeta foi para lá e, chegando lá, se deparou com uma situação muito difícil. Aquela viúva vivia um momento de escassez tão terrível que, quando aquele profeta pediu água e em seguida pediu alimento para ela, ela disse: eu tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, e eu vou comer e vou morrer juntamente com o meu filho. A situação daquela mulher era terrível. E aí que chegamos ao versículo que acabamos de ler, em que Elias fala para ela bem assim: não tenha medo, me dá primeiro o que você vai fazer para vocês e depois você faz para você e o seu filho. Olha isso. Olha esse pedido de Elias, um pedido que poderia parecer muito injusto, mas que carregava um objetivo do Senhor para aquela vida. Em seguida, Elias entrou com uma promessa, porque o Senhor vai nos alimentar e não vai deixar faltar nada. Aquela mulher, ao invés de negar aquele pedido super estranho do profeta Elias, ela decidiu obedecer com fé, e isso levou à salvação dela e da família dela. Olha que história maravilhosa! E aí a gente percebe que uma mulher, para ser vitoriosa, ela precisa ouvir a voz de Deus e obedecer com fé. Mas a história dessa viúva não acaba aqui. Ela ainda passou por um outro processo, um momento difícil que aconteceu, que nada faltou, porém o seu filho adoeceu e morreu. Ela entrou em desespero e a sua fé consideravelmente também, acabou entrando numa crise ali de fé. E aí o profeta Elias foi lá, orou e o menino ressuscitou. E nesse momento a gente vê a total transformação da viúva de Sarepta, quando ela declara o seguinte: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aqui a gente vê uma transformação, uma salvação, não só física, mas espiritual naquela casa e naquela família. A viúva de Sarepta confessou que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus. Olha que história extraordinária, e como a gente pode aprender com essa mulher que Deus transforma histórias simples em testemunhos eternos, porque essa mulher era uma improvável e Deus a usou para salvar a vida de Elias e
transformou a vida dela e de sua família. E quantas vezes a gente se pega em situações difíceis nas nossas vidas, que o Senhor nos pede obediência e não é nem tão parecida com a dessa viúva e a gente ainda hesita, não é mesmo? Por isso eu trago algumas questões para que a gente possa refletir. Em que áreas da sua vida você tem sentido escassez ou desespero? O que Deus tem pedido para você entregar ou obedecer, mesmo que pareça ilógico? Tem confiado no cuidado diário de Deus, mesmo quando não vê a abundância? Você tem permitido que a sua fé cresça nas pequenas obediências? Você é um instrumento de Deus, mesmo em tempos de fragilidade? É muito importante a gente refletir sobre isso. E agora eu te convido a orar comigo a respeito desse tema maravilhoso. Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, Deus. E o Senhor sabe o que se passa em nossas vidas, em cada momento. O Senhor sabe cada mulher que pode estar vivendo um momento de escassez em sua vida, um momento difícil, Senhor. E o Senhor sabe o que o Senhor tem pedido para cada uma de nós. A obediência que o Senhor quer de nós, Pai. Que a gente possa entregar essa obediência com fé ao Senhor, fazendo o que o Senhor tem nos pedido. E que o Senhor sonde os nossos corações para que a gente possa melhorar cada dia mais e seguir os teus caminhos e sermos transformadas como a viúva de Sarepta. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.